Vamos orar também, pedir que o Senhor fale connosco nesta manhã. Senhor, nós sabemos que és Tu e por Ti que estamos aqui. Não é por causa de homens, não é para cumprir uma agenda de um culto de manhã. Na verdade, se calhar nem tínhamos grandes expectativas acerca do que Tu ias falar e fazer em nós, como já o fizeste até agora. Mas Tu és o Deus verdadeiramente dos céus e da terra. Permite-nos ouvir a Tua voz, Senhor, nesta manhã, e não somente ouvi-la, mas abraçá-la. Abraçá-la para a nossa vida, para sermos os homens e as mulheres que Tu queres que nós sejamos. Por isso, Senhor, fala connosco, abre o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar a nossa série sobre Neemias. E nós iniciamos a semana passada, falámos de Neemias, capítulo 1. Algumas coisas que se calhar que é importante só relembrar para vocês. Neemias, a sua visão nasce numa resposta que ele dá a uma necessidade à sua volta. E ele não fica confortável e acredita que algo precisa ser feito, algo tem de ser feito e algo pode ser feito. Em Neemias capítulo 1 encontramos Neemias como copeiro do rei, confortavelmente numa posição de algum prestígio, mesmo que fosse escravo, numa posição vantajosa, onde ele poderia simplesmente se acomodar às mordomias do rei. Mas Deus incomodou o seu coração. E ele saiu do seu conforto para algo que Deus tinha para ele. E por vezes tu e eu temos que sair de uma vida confortável para realizar aquilo que Deus nos chama a realizar. Porque Deus está a fazer uma obra no mundo. E tu e eu somos chamados a nos juntarmos a Ele. Isto foi um pouco que falámos a semana passada. Neemias entendeu que ele não podia, em consciência, ficar sentado no palácio enquanto as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. E por isso Deus incomodou o seu coração. Falámos um pouco acerca do que significa tudo isto. Falámos da importância também de sermos autênticos na forma como encaramos os nossos desafios. Pessoas espirituais que aprendem a transformar a nossa ansiedade em oração, a fim de que a ação aconteça. A palavra nos aconselha claramente para não andarmos ansiosos antes de tornarmos conhecidos o quê? Diante de Deus as nossas orações. Ou seja, não é não andarmos ansiosos, mas é não andarmos sem orar. Então, a importância de transformarmos a nossa oração, a nossa ansiedade em oração. E esse é o desafio de Deus para ti e para mim. As portas e as muralhas da cidade estavam encancaradas diante dos inimigos de Israel. E Neemias quis conhecer a situação e encheu-se de compaixão. O capítulo 2 fala como é que isto acontece, e é aí que nós vamos ficar hoje. E eu acho que é interessante o capítulo 2 porque nos conta quando é que isto acontece. Diz: no mês de Nisa, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca estava triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. E então eu temi sobremaneira. E lhe disse: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde os sepulcros dos meus pais estão assoladas e as portas consumidas pelo fogo? E disse-lhe o rei: que me pedes agora? E então orei a quem? Ao Deus dos céus. Esta é a primeira parte deste momento, muito interessante. É vivermos o momento de Deus para nós, encontrarmos o Kairos de Deus, o momento certo em que Deus vai falar e vai fazer as coisas acontecer. Neemias, copeiro do rei, tinha esta grande responsabilidade de provar o vinho para averiguar se este estava envenenado. E quando chega à presença do rei naquele dia, estava triste o seu coração. Porquê? Porque ele sabia o que estava a acontecer na sua cidade, na cidade dos seus pais. E ele conta isto ao seu rei. E quando ele está a contar, reparem que isto acontece no mês de Nisá. Para nós não quer dizer nada, não é? Mas pronto. Foram 4 meses depois do primeiro encontro que ele teve. Da primeira vez em que ele ouviu as notícias, em que ele orou e jejuou e buscou a presença de Deus durante 4 meses. Ele estava a aguardar uma oportunidade. E aqui surgiu a oportunidade. E é interessante que acontece, aqui muitos pormenores que eu não vou entrar,
Mas é interessante como Neemias nem fala o nome da cidade, Jerusalém. Porque possivelmente seria um assunto bastante sensível. Então ele prefere nem anunciar o nome da cidade, mas ele abre o seu coração e diz ao rei o que está a passar com ele. E o que eu acho interessante é que aqueles 4 meses foi certamente meses em que ele buscava a Deus, mas naquela hora em que o rei fala com ele, ele diz assim ao rei: rei, fica aqui, eu vou para a reunião de oração na igreja e depois volto. Foi isso, não foi? E ele o que é que ele fez? Ele pôs-se de joelhos e orou a Deus. Ele falou em voz alta. O que é que ele fez? Ele fez um SMS para Deus, não é? Ele mandou um e-mail a Deus, ou mandou como é que é aquilo? MMS, não é? Um MMS. Um WhatsApp, ok. Não, acho que foi um bocado mais rápido que isso. Foi só mesmo uma imagem. Ele mandou para Deus, falou com Deus. Porque Deus tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. E veio a oportunidade. Esta oportunidade chegou. E às vezes tu e eu também temos a oportunidade de Deus para nós. Deus fala connosco sobre algumas coisas que precisamos de pôr em ordem. E nós deixamos que o tempo passe. E às vezes precisamos estar atentos quando é que Deus fala. Ou às vezes nós pedimos: Deus, dá-me uma oportunidade para partilhar o Evangelho com alguém. E de repente estamos com alguém e a pessoa começa a falar de Cristo e nós dizemos: não, agora não estou com vontade. Ou tenho vergonha. E Deus nos dá a oportunidade ali. Usar as oportunidades de Deus. E também reconhecer as respostas de Deus às nossas orações. Há 30 e poucos anos estava na escola bíblica, fazemos parte de um grupo chamado ESMA, que é um grupo de oração por missões. Alguns chamavam os esmáticos ou os asmáticos. Porque, na verdade, era um grupo pequeno que havia na escola bíblica, era um grupo que orava, e eles decidiram pôr na primeira hora da manhã para orar, não é? Não sei por que razão. Se calhar se fosse no final da manhã, acho que mais orariam, mas pronto, alguns ficavam certamente na sua devoção com Deus. Mas aquele grupo orava, e lembro-me de nós termos orado por lugares significativos. Lembro-me das orações que nós fizemos por a Turquia. Naquela altura, mais ou menos 1500 cristãos haviam lá. E é emocionante ver o que Deus está a fazer no mundo árabe hoje. Pessoas que estão a ouvir falar de Jesus de uma forma incrível. Porquê? Porque Deus... Eu tive a alegria de ver há um mês atrás, quando estava na Malásia, o que Deus estava a fazer no Egito, uma comunidade vibrante de seguidores de Jesus Cristo. Começado por 2 ex-toxicodependentes. Começaram uma obra incrível naquele lugar, no Egito, no Cairo. Deus está a fazer coisas incríveis, e algumas delas porque tu e eu oramos no passado. Mesmo quando nós orámos por plantação de novas igrejas na escola bíblica, tínhamos lá uma listagem dos conselhos não alcançados. E quando Deus nos chamou para irmos até Vizela, um conselho não alcançado então, perceber que Deus nos estava a chamar, porque éramos uma resposta à oração de Deus. Então uma das coisas importantes é tu entenderes como Deus responde às tuas orações. E vivemos estes momentos. Neemias busca, acima de tudo, a direção de Deus. Mas também ele usa os recursos humanos, as suas capacidades intelectuais, as suas experiências passadas, a sua sabedoria, bem como a sua posição social. Ele decide usar tudo o que ele tinha, mas principalmente buscar a Deus. Porque ele fala com o rei e diz: rei, eu preciso de ir, mas eu preciso que tu me des cartas. Cartas em que eu possa passar em segurança e que as pessoas lá me ajudem a reconstruir a cidade. Então ele usa tudo o que ele tinha para alcançar o que Deus tinha posto no seu coração. Eu acho isto muito interessante, não é? Porque verdadeiramente ele percebeu que a sua vida era muito mais do que a sua família circunscrita às muralhas em Suzã. Ele tinha verdadeiramente uma chamada de Deus para a sua vida. E Neemias começa a fazer. E é interessante porque diz assim o versículo 6. E então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Por que acham que o rei fez isto? Por que vocês acham que ele perguntou quanto durará a tua ausência? Será que o rei se queria livrar dele? Não parece. Parece que ele tinha uma boa relação com ele. Quanto tempo é que vais ficar fora, afinal? Quando voltarás? Aprova ao rei enviar-me e marquei um certo tempo. E ainda disse ao rei: se o rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores, para que me permitam passar e entrar em Judá.
E reparem o que acontece, o versículo 8. Vejam comigo. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me deverei alojar. E reparem o final do versículo 8. E o rei mas deu porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias reconhece Deus. O rei mas deu porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias percebeu que era Deus que fazia toda a diferença. Na verdade, ele percebeu que era por causa de Deus que ele estava a ir e era baseado em Deus que ele iria reconstruir. E aquilo que iria acontecer não era porque ele era um homem influente, que era, mas era porque era um homem dependente de Deus. Aprender a buscar a Deus nestes momentos e, no final de tudo, tributar a Ele o reconhecimento de que é por causa dele que tudo aconteceu. E sabem porquê? Porque é muito fácil tu e eu nos orgulharmos daquilo que conseguimos. Querem que eu vos cite alguns exemplos? Não. Vocês têm na vossa vida, eu tenho na minha vida pessoal. Nós temos muita facilidade em ficarmos orgulhosos do que conseguimos. Temos muita facilidade em achar que nós conseguimos realizar algo. Eu lembro tantas vezes, quando nós terminamos a construção deste lugar, há 6 anos atrás, vai fazer 6 anos agora em outubro, e lembro-me tantas vezes no meu coração, uma voz de orgulho se quis levantar. Eu consegui, e eu consegui, e eu consegui. É muito fácil isso. É mais desafiante reconhecermos no final de tudo que é Deus que consegue algo. Mesmo que Ele possa usar os teus recursos, as tuas capacidades, as tuas influências. E Deus vai usar isso. Neemias sabia isso. Neemias não foi ingênuo, não é? Como alguns de nós pensamos, que depender de Deus é não usarmos as capacidades que Deus nos dá. Não, mas depender de Deus é usar tudo o que Deus te possa entregar, influências, capacidades. Eu faço muito isso. Não é? Vocês sabem que eu sou um bom pedinte. Não é? Quando preciso de algo aqui para a igreja, eu gosto de fazer aquilo quase a custo zero. Não é? Isso aconteceu mesmo agora nestes episódios que tivemos aqui algumas dificuldades na igreja. E Deus abençoou-nos muito. Porque verdadeiramente eu não me importo de usar isso quando sei que é para aquilo que Deus vai fazer. Mas também eu sei que no final é Deus que faz as coisas acontecer. Não sou eu. Não é a minha persuasão, não é a minha capacidade, não é as minhas influências. É Deus que faz tudo acontecer. E Neemias, eu acho que é uma chave da passagem, é mesmo esta aqui, é que ele diz: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Viver o momento de Deus para ti e para mim é o que Deus nos chama a todos nós fazermos. E depois ele vai se preparar para esta obra. É interessante o que acontece a seguir. Então, fui aos governadores além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Imaginem, aquele homem que era um escravo, ele sai com quem? Com gente enviada por oficiais do rei e cavaleiros. Ou seja, ele vai quase como um rei com uma série de gente influente ao seu lado. E depois, é interessante, aqui começa a entrar aqui uns Sambalates e uns Tobias. Vamos ouvir falar muito destes dois homens aqui na história de Neemias. E disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui começa uma coisa chamada oposição. Sabem que a oposição é algo, às vezes, de Deus, não é? Ou não sabem? Acham que as dificuldades é só o demónio que as envia? Não. Deus também às vezes as envia para produzir em nós caráter. Mas isso não desculpa os opositores. E o que acontece aqui é que de repente começa a haver estes dois homens que começam a ficar um bocado incomodados com aquela notícia. E diz: e cheguei a Jerusalém onde estive 3 dias. Sabem quanto tempo demorou a viagem? Quanto tempo é que vocês acham? E pela leitura, o que é que dá para entender? Pela leitura, quanto tempo é que dá para entender? Parece que foi no dia a seguir. Foram semanas, gente. Semanas. Semanas que demorou aquela viagem.
Ele veio de muito longe, ele veio com aquela comandita toda, e quando chegou lá, fica 3 dias em Jerusalém. A fazer o quê? Hã? Fazer o quê? Nada. Por agora a fazer nada, não é? Observar, olhar. E depois diz a seguir, e então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte de Dragão. Não me digas se ele esteve aqui perto. E para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. E subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei na porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Ou seja, Neemias chegou lá e ele decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu preparar-se, recolher informações, planear. Após ter orado, pensado, recolhido informações, 3 dias depois vai em loco para se inteirar da situação. Ele começa a ver como é que estavam as coisas. Ele diz aqui, saí à noite para que ninguém soubesse. E ele discretamente procura saber a situação real. E sai montado num mulo, numa jumenta. O único que havia ali, diz ele. Por cada história ele achava que tinha 3 lados. O meu, o teu e os factos. Não é? E então o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu ver o que é que ele viu. Viu os muros assolados, as portas consumidas pelo fogo. Viu os escombros que eram tantos que nem cavalos podiam passar. Ou seja, ele viu uma situação verdadeiramente de tsunami, não é? Uma situação em que a cidade estava escancarada aos inimigos e ele decide ver. Eu acho que uma das coisas que às vezes nós temos dificuldades é em ver como é que a nossa vida está. Ver como é que está a nossa cidade, as nossas muralhas. Fazemos um check-up espiritual. Vamos fazê-lo aqui? Querem pensar comigo? Por exemplo, o nosso tempo com Deus. Como é que está o meu tempo com Deus? O meu tempo de leitura, de oração, de obediência à palavra, de caminhar ao lado de Deus, escutar a sua voz, de crescer no conhecimento de Deus? Ou será que eu estou na mesmice coisa que há 5 anos atrás? Será que eu sou honesto na resolução dos meus conflitos pessoais ou simplesmente nem os quero encarar? Precisamos de encarar o nosso tempo com Deus. Vamos pensar numa outra área. O nosso tempo com os meus irmãos na fé. Será que todos os meus relacionamentos estão em ordem? Ou será que eu tenho conflitos por resolver? Será que eu vou usar os meus dons espirituais, os meus talentos para abençoar outros? Ou será que aquilo eu acho que é só para mim? Como é que está a tua muralha? Como é que está a tua cidade? O meu relacionamento com o meu próximo? Será que eu estou empenhado em amar o meu próximo? É impressionante quando tu paras e falas com pessoas, não é? Outro dia falei com um homem que estava continuamente a pedir ali perto da minha casa. Na verdade ele não pedia, mas eu percebi que ele estava desesperado, o homem. E comecei a falar com ele, a contar uma história dele. E mesmo que ele não acreditasse em Deus, não é? Eu às vezes gosto de fazer isso, eu disse se eu podia orar por ele. Nunca mais vi o homem, gente. Foi uma coisa aqui há 2 meses atrás. Mas eu usei a oportunidade que eu acho que Deus me deu. Nós precisamos estar sensíveis para sermos bênção para o nosso próximo. Precisamos de encarar as nossas debilidades, fraquezas. Precisamos de olhar para quem nós somos e como nós estamos, a fim de que Deus comece a reconstruir a nossa vida. E é isso que ele quis ver. Ele quis ver com os seus olhos o que estava a acontecer à sua volta. Ele quis ver a dimensão do prejuízo. E por isso eu acho também, quando Deus quer fazer algo em ti, tu tens de estar disponível e disposto a ser honesto. Uma das coisas que nós temos muita dificuldade. Sermos honestos, em chamar as coisas por nomes, as nossas fraquezas por nomes.
Nós estamos sempre a olhar para as muralhas dos outros, olhamos para as nossas muralhas. Quando ele vê aquilo tudo, ele percebe que a situação é muito má. E o que acontece? A sua motivação é muito interessante o que acontece a seguir. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, reunifiquemos os muros de Jerusalém e deixemo-nos de ser vergonha. Eu lhes declarei que uma boa mão do meu Deus esteve comigo. E também as palavras que o rei me falara. E então disseram: dispunhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, quem está aqui? Sambalat e o Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então lhes respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará êxito? A nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Ele percebeu que a sua motivação tinha que estar plenamente em Deus. Neemias, após a pesquisa e um plano prático, um tempo chegou para revelar aos judeus o seu propósito. E referindo-se à situação miserável em que ele estava a passar, Neemias os desafiou a reconstruir os muros, porque a mão de Deus estava com eles. Porque a mão de Deus estava com eles. O que Neemias faz é muito interessante. Ele relembra a sua história. Neemias relembra a sua história com Deus e como Deus tinha feito algo na sua vida. Às vezes tu e eu estamos à espera de grandes vitórias quando nós estamos a ter pequenas vitórias. E Deus trabalha a partir também da nossa história. Quando Ele trabalha em ti, quando Ele te dá vitórias, a partir daquilo tu começas a ver quem Deus é. E começas a ter confiança. E por isso Neemias decide não desanimar, decide não ficar desencorajado, decide não desistir, porque ele confia em Deus. E é interessante, quando o povo responde que sim, os ataques começam a ficar mais fortes. Se no princípio haviam 2, agora haviam 3. Mas o que acontece com aqueles 3 é que eles representavam povos. Ou seja, verdadeiramente estavam-se a levantar contra eles. Mas Neemias diz uma coisa interessante. Versículo 20. Quem é que lhe dá aquela vitória? O Deus dos céus. O Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós nos disporemos. Ele decide fazer uma coisa. Ele decide levantar os olhos para os montes e perceber que o socorro vinha de Deus. Ele decide fazer como Isaías diz: levantai ao alto e vede quem criou estas coisas. Ou seja, porquê que nós levantamos os olhos para o alto? Porque o nosso socorro vem de Deus. Ontem estava a fazer o meu tempo devocional debaixo daquela árvore ali da nossa pereira. Ontem não, antes de ontem. E foi interessante, eu olhei para cima e estava lá uma série de pássaros, uns pássaros pequeninos que eu gosto muito. E eu comecei a cantar e eles começaram a descer. Foi muito engraçado aquilo. Eu quando olhava para cima, eu percebi que realmente tantas vezes tu e eu perdemos o nosso tempo a olhar somente para as nossas circunstâncias. E quando tu olhas para as tuas circunstâncias, tu dependes das tuas circunstâncias e dos teus recursos. Mas quando tu olhas para Deus, tu passas a depender dos recursos de Deus. E esta é a chave para a mudança. Pôr os olhos em Deus é a chave para a mudança. Saber que todos te podem abandonar, mas Deus não te vai abandonar. Posto que tu estás chamado para fazer a vontade de Deus, não a vontade de ninguém. Eu tenho esta convicção muito forte no meu coração, mesmo como pastor da igreja, que a minha chamada é para obedecer a Deus e não aos homens nenhuns. Isto não é eu ficar com os ouvidos tapados para não ouvir os outros. A Bíblia fala, nós ouvimos a multidão de conselheiros, mas também fala de nós não andarmos em roda levados por todo o vento, ou seja, andamos a seguir conselhos de homens. Eu acho que isto é algo que Neemias percebeu. Ele tinha de estar motivado em Deus. E o capítulo 3 é muito interessante. O que acontece aqui no capítulo 3 basicamente é que ele se dispõe para trabalhar. E de repente ele começa a trabalhar. E os primeiros que se oferecem a quem? Para edificar aquela muralha. Vejam o versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Quem é que são os primeiros? Os sumos sacerdotes. E o que é que eles fazem? Eles reconstroem a porta. Sabem que era a porta das ovelhas? O que é que vocês acham que é a porta das ovelhas? É a porta por onde as ovelhas entram. Para quê? Para o sacrifício.
a primeira coisa que eles decidem fazer é verdadeiramente dar, eu acho isto muito interessante, significativo até, é dar prioridade à adoração a Deus. E começam a reedificar aquilo. E depois há aqui uma expressão muito interessante. Se vocês repararem em todo o capítulo, encontram 3 expressões que acontecem ao seu lado, junto a ele e ao lado deles. O que é que isto fala? Fala o que temos ali, não é? O que é? Juntos? O que aqui fala, basicamente, é de estar ao lado um do outro. E vocês encontram aqui, é muito interessante, a liderança de Neemias é incrível, mas estas expressões revelam claramente a importância de trabalhar ao lado de outras pessoas. Encontramos eurives, encontramos mulheres, crianças, homens, pessoas com várias profissões. Ou seja, a grande mensagem é que eles compreenderam que a obra tinha de ser realizada por todos e tinha de envolver todos. Não houve heróis solitários, não houve vedetas. Houve um trabalho justo de cooperação. Houve uma liderança inequívoca deste homem chamado Neemias, mas houve um trabalho coletivo de toda a gente, o que eu acho muito interessante. Sabe o que é que isto me revela? Muitas vezes na igreja nós estamos empenhados naquilo que nós acreditamos, aquilo que é os nossos dons, aquilo que é a nossa paixão. Mas esquecemos que verdadeiramente há muita outra gente a trabalhar e a servir a Deus e que nós devemos de alguma forma estar a apoiar, estar ao lado deles. E também a mensagem que claramente isto dá é nós percebermos que todos são necessários. Se estamos à espera que sejam os pastores e os missionários a fazer a obra de Deus, podem esperar sentados porque vão ficar cansados. Isso não vai acontecer. A obra de Deus é para ti e para mim e para todos nós. Não é? O pensarmos que juntos seremos mais fortes vem desta convicção de que é uma obra a realizar. Necessitamos uns dos outros para que a obra avance. Quando edificamos muralhas, quando avançamos na obra de Deus, vamos ver levantamento da oposição dentro do povo de Israel e fora do povo de Israel. Ainda hoje isso acontece. A história da igreja primitiva é uma história de conflitos internos e externos. E por isso eu quero vos desafiar nesta parte final da mensagem, que hoje está um pouco mais curta se calhar. Primeira coisa, vê as coisas como elas são. Aprende a olhar e encarar a realidade. Primeiro da tua vida pessoal. Não espiritualizes tudo, não é? Tipo, eu lembro de uma querida irmã muito engraçada, ela era muito interessante. Ela vinha connosco, ela vinha num movimento no qual nós não podemos dizer nenhuma palavra negativa. E então, quando havia algo, normalmente a vida dela, coitada, era uma vida um bocadinho um inferno mesmo. Ela tinha muitas dificuldades. O marido era ateu e fazia a vida muito difícil. E então a expressão, o código que ela tinha era: estou a semear. Então, sempre que eu lhe perguntava, então irmã, como é que está? Ela assim, estou a semear. Ela estava sempre a semear. Mas ela nunca conseguia dizer, ser honesta. Honesta com ela mesma. Poucas vezes ela conseguiu ser honesta. Eu acho que a Bíblia não nos encoraja a sermos pessoas desonestas. Ou melhor, não nos encoraja a ser pessoas desonestas, a fingirmos que não é assim. Claro que nós temos de ter uma perspectiva de fé e de crermos em Deus. Ou seja, que no meio das nossas dificuldades, Deus vai cuidar de nós. Para mim, gente, se vocês abrirem os olhos, todas as semanas aqui na igreja, nós percebemos como é que Deus faz connosco. O meu neto estava ali ao bocado, deitado ali em cima de mim. Não é? Porquê? Porque ele pode confiar em mim. E eu acho que é uma ilustração tão simples como tu e eu podemos confiar em Deus. Mas eu acho que a chave começa aqui. Ver as coisas como elas são. Percebermos como é que está a nossa muralha. Depois, persistirmos diante dos desafios. Não cedermos. Não comprometermos o que não é comprometível. Não mudarmos a verdade de Deus em mentira. Só para agradar os homens. Porque sabem que esta vai ser a grande dificuldade nos dias de hoje.
Certo? A grande dificuldade hoje vai ser tu conseguires dizer que não acreditas ou não concordas com, por exemplo, com a homossexualidade e a pessoa não te chamar e dizer que tu és um destituído de razão. E tu vais começar a simplesmente te calar. Ou tu percebes que as coisas, no caso estamos agora a falar de eutanásia em Portugal, não é? E percebemos que eles perderam a primeira vez, o que é que eles vão fazer agora? Ou a segunda vez, não é? E o que é que vai acontecer? Mais um bocadinho de empurrança, mais um bocadinho, e assim vão ganhando tempo. Eu acho isto tão curioso, como é que não se faz o contrário, não é? Porque quando aconteceu com a lei do aborto foi precisamente a mesma coisa, se lembrarem. Ou seja, nós estamos perante momentos em que nós precisamos de persistir nos desafios que nós temos. E na nossa vida pessoal também. A vida não é um mar de rosas. Alguém concorda comigo? Alguém já descobriu isto? Com menos de 30 anos? Ok, já avançaram muito na vossa vida. Mas, se já tiveram mais de 30, não vale a pena responderem, que eu já sei o que é que vocês pensam. Mas a vida vai ter desafios. E o problema não é os desafios, o problema é quando eles mirram a nossa alma. E quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para os desafios. E a terceira coisa que eu quero dizer é reconhecer o valor de trabalhar em equipa. Este é um grande desafio hoje, gente. Uma sociedade muito individualizada e em que as pessoas costumam dizer eu faço à minha maneira, como eu quero fazer. Trabalhar ao lado de outros, seguindo orientações de outros. Neemias dizia como é que as coisas deviam ser feitas. Foi se calhar incomodativo, hoje também é incomodativo. Mas esse é o grande desafio, perceber que a igreja, há uma expressão interessante em Coríntios que diz assim, que nós somos o corpo de Cristo e seus membros individuais. Significa que tu não és o corpo de Cristo, significa que eu não sou o corpo de Cristo, mas significa que nós somos o corpo de Cristo. Nenhum de nós pode alegar, nenhum de vocês, e eu também incluo, não posso alegar ser o corpo de Cristo, mas eu sou parte do corpo de Cristo. E essa é a grande visão. Então, Neemias está a fazer esta obra. É uma história empolgante. Eu quero vos encorajar a ler Neemias capítulo 2 e 3, que foi hoje, e continuo a ler o capítulo 4 para a frente. Porque o que vocês vão perceber é que os adversários não se vão calar. E se tu estás à espera que os adversários se calem, não é? Que as oposições terminem e que as dificuldades parem, esquece. Estas vão parar, mas outras se vão levantar. E Deus quer trabalhar no teu caráter, na tua vida, para que as muralhas sejam reconstruídas. Para que nós cheguemos a este ponto que Neemias falou, levantemo-nos e edifiquemos. E é interessante como eles começam a fazer isto, não é? E vocês vão reparar, capítulo 4, versículo 1 começa com quem? Com um homem que vocês já deviam conhecer. Sambalat. Não é? Vamos ter que ver os Sambalates desta vida. E vamos ter que encará-los. E buscar em Deus força para termos a vitória nele. Vamos orar. Senhor, nesta hora eu oro por mim e por cada um de nós que está aqui nesta manhã. Oro para que nós sejamos pessoas honestas contigo na nossa caminhada. Pessoas também que entendamos o momento em que estamos a viver. Entendamos a ruína das nossas muralhas. Entendamos as portas que devem ser edificadas. Entendamos a tua chamada para a nossa vida, Senhor. E se calhar todos nós estamos com medos no nosso coração, com receios, com lutas, com dificuldades. Mas, Senhor, eu oro para que nós levantemos os nossos olhos para Ti e para que vejamos o Deus que nos vai fazer, pela sua boa mão, dar vitória. Eu oro, Senhor, que essa boa mão de Deus esteja connosco e que nós possamos ver a vitória de Deus. Louvamos Teu nome santo, Senhor, e ajuda-nos a persistir, Senhor, na luta que é olharmos para os desafios que temos à nossa frente, Pai, para a Tua chamada para nós, individualmente, como famílias também, e como igreja, Senhor, não baixamos os braços, acreditamos que há mais para fazer, há novas igrejas para abrir, Senhor Jesus, há novas portas para
levantar, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, que Tu nos dês fé e persistência para vermos a Tua mão estendida sobre nós e que ao vermos tudo isso acontecer, seja a Tua glória levantada, Senhor. E o Teu nome reconhecido, e não a nós, mas Tu tão somente, Senhor. Em Teu nome nós louvamos-te e agradecemos de coração.